16, nós vamos ler do 13 ao 20, a gente vai fazer duas leituras, primeiro a gente vai para essa, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20, você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa, que Deus abençoe sua casa, sua família, compartilhe essa mensagem, clica no sininho, curte e comenta para que o YouTube entenda essa mensagem relevante e mande para mais pessoas. Não vá para a igreja. Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Mateus 16. O interessante é que nos evangelhos de Cristo, a palavra igreja só foi mencionada 2 vezes nos 4 evangelhos. Depois, nas cartas, ela foi mencionada várias vezes. Mas nos evangelhos, ela só foi mencionada 2 vezes, e foi no evangelho de Mateus. É no Mateus 16 e Mateus 18, que também a gente vai ler hoje nessa noite. Eu tinha assistido uma mensagem que impactou muito meu coração, e Deus me incomodou para a gente falar um pouco sobre isso. Eu peguei muitos pontos dessa mensagem. Então o tema dessa mensagem hoje é: não vá para a igreja. Mateus 16, do versículo 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, de unidade. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo seja derramado sobre esse lugar. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender a verdade que vai ser liberada nessa noite, Senhor Deus. Que essa palavra ela traga mudança, transformação, renovo, Pai, sobre a nossa vida. Que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, Pai, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e fala da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então essa palavra é: não vá para a igreja, porque nós não devemos ir para a igreja, porque a igreja ela não é um lugar para você ir, mas a igreja é um lugar para você ser, é um lugar para você pertencer. Não é porque é apenas o jogo da nossa igreja, uma família para pertencer, mas igreja é esse ambiente de você pertencer. Igreja você não vai, igreja você é, igreja você se torna. Então Jesus ele fala apenas 2 vezes em 2 textos distintos a palavra igreja, e o que eu acho interessante é que nessa primeira passagem Jesus tenta fazer uma analogia entre o relacionamento de Deus com o homem, esse relacionamento vertical, esse momento de comunhão, e Jesus ele começa a fazer como se fosse uma enquete, uma pesquisa. Ele chega para os discípulos e pergunta: olha, quem é que o povo está dizendo que eu sou, que o Filho do Homem é, que o Filho de Deus é? E eles começam a responder: Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Provavelmente porque a mensagem de Jesus era muito parecida com a de João, porque João pregava o arrependimento e a chegada do reino, e Jesus saiu por aí dizendo: olha, arrependam-se porque o reino do céu chegou. Então as pessoas começaram a dizer: Jesus é João Batista. A mensagem é parecida, mas outras pessoas começaram a dizer: ele
deve ser Elias que reencarnou. Porque o ministério de Elias e de Eliseu foi marcado por sinais, maravilhas, milagres, e as pessoas começaram a ver o ministério de Jesus. Tudo isso acontecendo e começou a dizer: ele tem que ser Elias. Outros disseram: deve ser Jeremias. Porque Jeremias era uma mensagem de confronto para os líderes religiosos da época, e Jesus também confrontava os fariseus. Jesus também confrontava os religiosos, e todas essas eram respostas boas, mas eram erradas. Todas as respostas boas, mas eram erradas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro, a mensagem que você já conhece, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Que Pedro estava dizendo era: Jesus, o Senhor era o Messias que a gente estava aguardando. O Senhor é a semente de Davi. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o nosso Salvador e Libertador. Aleluia. Glória a Deus. Jesus era tudo isso. E quando ele pega essa afirmação de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: Pedro, é sobre essa afirmação que você acabou de fazer que eu vou edificar a minha igreja. Então, o que é a igreja, pastor? O que é a igreja? A igreja é esse ajuntamento de pessoas edificados e alicerçados nessa verdade. Que verdade é essa? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a igreja é esse ajuntamento de pessoas que está fundamentada em Jesus Cristo. Então, eu e você, nós estamos aqui nessa noite, não é para comer um prato de comida, a gente está aqui porque a gente está unido para adorar Jesus Cristo. A gente está aqui porque a gente veio contemplar Ele, porque eu quero ser parecido com Ele, você quer se parecer com Ele, é por isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui por isso. Porque se a gente se reunir, cantar, chorar, pular, uma boa palavra, mas se não tiver fundamentado em Cristo, pode ser qualquer coisa menos uma igreja. Se Cristo não for o fundamento, isso não é uma igreja. Igreja, o que nos une é essa revelação que Jesus é o Messias. Essa afirmação que mostra que Jesus, Ele é o Senhor do universo. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, Ele é. E essa foi a primeira revelação que Jesus trouxe sobre a palavra igreja, sobre o que é a igreja, e traz esse relacionamento vertical, mostrando que Deus, que Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, que nós somos um corpo, e que Jesus, Ele é a cabeça que comanda todo esse corpo. Então essa foi a primeira revelação. Eu convido a você agora a abrir o segundo lugar que você vai encontrar a palavra igreja nos evangelhos, que está lá em Mateus 18. Abra sua Bíblia lá em Mateus 18, do versículo 15 ao 20. E se você quiser deixar aberto, pode deixar, que a gente vai caminhar sobre esse texto. Mateus 18, do versículo 15 ao 20, vai estar aí na tela, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com eles, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome,
ali estou no meio deles. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira menção sobre igreja nos evangelhos, Jesus está trazendo essa revelação vertical, esse relacionamento com o nosso Pai, e é para toda a igreja universal. Ficou estranho, igreja universal. Para toda a igreja mundial. Também não dá certo, né? Para toda a igreja global. Deu certo. Igreja global, planetária. Então Jesus ele queria unir toda essa igreja do planeta para ser edificada e alicerçada em Cristo, fundamentada nele. E essa segunda missão sobre igreja, Jesus já está trazendo um relacionamento horizontal, uma forma da gente lidar, de relacionar com o nosso irmão. E é por isso que ele fala: se seu irmão pecar, vai lá e confronta ele, chama outro, chama a igreja. Mas quando Jesus fala de se chamar a igreja, gente, não é fazer uma live e confrontar. Olha, a irmã Davi é fofoqueira, a gente está trazendo aqui a público porque ela não se arrependeu e agora não tem mais jeito, a gente está excluindo ela da igreja e a gente está anunciando para toda a igreja planetária. Não deu certo. Não é isso que Jesus estava falando. Não era isso que Jesus estava querendo falar. E duas coisas poderosas que Jesus fala nesse capítulo, ele traz para a gente, e a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa entender de verdade. Lá no versículo 19 ele diz assim, ó: também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, diga qualquer assunto, sobre o que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Veja que coisa perigosa, veja que coisa poderosa, mas a gente precisa entender o contexto também. Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Mas se duas pessoas concordarem no mesmo assunto, do céu vai ser feito e está realizado. Quem concorda comigo que o Santa não vai subir mais da série D, vai ficar na série D pro resto da vida? Ó, já concordou lá, está aqui. Acabou-se com o Santa Cruz, deu errado. Acabou-se Santinha, já estava difícil. Duas pessoas, até que três concordando, nossa, não vai dar mais certo. Mas não era isso que Jesus estava falando. E outro versículo poderoso, o 20, diz assim, ó: pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. E também a gente usa de maneira meio equivocada. Normalmente a gente usa esse versículo quando a gente marcou um culto, uma reunião, célula, culto de jovem. Chegou 3 ou 4, 5 pessoas, misericórdia, Senhor, mas a sua palavra fala que é onde tiver 2 ou 3, a gente está no grupo, tem 5, glória a Deus, o Senhor está aqui, aleluia. A gente utiliza dessa forma, mas a gente tem que entender que essas palavras foram trazidas em um contexto totalmente diferente. Jesus estava falando não apenas para as pessoas que estão indo para a igreja, mas pessoas que se tornaram a igreja. Ele está falando quando você é igreja, quando você começa a ser igreja, quando você vive igreja, e aí ele começa a mudar todo o contexto. Quando você é igreja, seu fundamento, você está alicerçado em Cristo, você está alicerçando sua vontade e tudo que você faz em Cristo. Existe não só um jargão, mas a Bíblia fala isso, que a gente usa muito, porque na igreja, quem é crente, todo mundo é irmão. A gente normalmente chama o outro de irmão, irmã. Às vezes quando a gente esquece o nome da pessoa de irmã, tudo bom, irmã? Esqueceu, mas na verdade a Bíblia nos remete a isso, porque a igreja de Cristo é um ajuntamento de pessoas que se tornaram irmãos. Todo mundo aqui é irmão e é irmã. Porque Jesus fala no versículo 15, ele diz assim, ó: se o seu irmão pecar, ele não diz se o crente que estiver do teu lado, se o vizinho, ele diz se o seu irmão pecar contra você. Gente, quem tem irmão ou irmã aqui? Levanta a mão. Quem tem irmão ou irmã? Pronto, glória a Deus. Eu também tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã, Adriano e Marta. O que me torna irmão de Adriano é porque a pessoa que ele chama de pai é a mesma pessoa que eu também chamo ela de pai. E isso nos deu um relacionamento de irmãos. E o que nos torna eu e você, irmão, é porque a mesma pessoa que eu chamo de pai, que é Deus, é a mesma pessoa que é o seu pai, que é Deus. Então, o que nos alicerça nesse relacionamento é Deus. Então, a igreja é esse ajuntamento de pessoas. A
alicerçadas, com alianças no mesmo Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. O nosso relacionamento precisa ser tão profundo com as outras pessoas que estão do seu lado, que você vai começar a chamar ela de irmão. Precisa ser tão profundo o meu relacionamento com ela, que ela vai se tornar meu irmão, minha irmã. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: tudo bom, irmão? Olha para outra pessoa: tudo bom, irmã? Porque essa pessoa que está do seu lado, ela é o seu irmão, ela é a sua irmã. Nós precisamos ter esse relacionamento tão profundo ao ponto dessa pessoa se tornar meu irmão e a minha irmã. Gente, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele deixou de participar, porque aquela festa final que o pai dá, que mata o cordeiro cevado, que dá aquela festa, ela representa na parábola a festa de Deus, as bodas que Deus vai dar, a festa do casamento do noivo com a noiva. Então aquele filho mais velho, ele não participa. Por quê? Porque ele deixou de considerar aquela pessoa como irmão, e ele não quis participar dessa festa. Porque quando o pai chega e diz: pai, aquele teu filho, ele deixou de ser meu irmão. Ele deixou de ser meu irmão. Então nós precisamos estar alicerçados, unidos. Mas você pode dizer, e ele pode dizer: mas ele errou comigo, ele fez o que era errado. Tudo bem, mas a sua aliança não é na base do acerto ou do erro. A sua aliança é no seu pai. A nossa aliança é no nosso pai. Não é na sua performance. Não é se você vai fazer o que é certo. Não é que você vai fazer o que é errado. É em quem é o nosso pai. É lá que está a nossa aliança. Mas pastor, eu não concordo com a visão política dela. Tudo bem, a sua aliança não é na política, é em Deus. A sua aliança é em Deus. A sua aliança é com essas pessoas que morreram e nasceram de novo nessa nova família. A nossa aliança é em Deus. E o grande problema é que a gente está se relacionando com pessoas como se fossem funcionários. Ah, fez o que eu não gosto, eu vou embora. Vou sair daqui. Se eu não concordo, eu saio. Gente, não existe ex-irmão. Não existe ex-irmã. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-ficante, ex-tudo. Mas ex-irmão não existe. Não existe. Por mais que ele possa ter errado, não existe ex-irmão. Mesmo que ele faça tudo errado, vai embora. Quando ele voltar, ele vai continuar sendo seu irmão. Ele vai continuar sendo seu irmão. Então, mesmo que hoje tenha uma pessoa que vai sair daqui, não quer saber mais de igreja, vai embora. Você vai continuar orando, e quando ela chegar, ela vai continuar sendo sua irmã, seu irmão. Isso é algo tão importante, tão forte, que 1 João 4,20 diz assim. 1 João 4,20: se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você está vendo o que Deus está trazendo para a gente? Ele está dizendo que se você não consegue amar esse irmão que está do seu lado, que você está vendo que é uma pessoa amada, projetada, criada por Deus, se você não consegue amar essa pessoa, não tem como você amar a Deus. E quando a gente diz: eu amo a Deus, mas não raiva do meu irmão, a gente se torna mentiroso. Porque nós precisamos amar o nosso irmão. Porque eu amo meu irmão, não é por aquilo que ele é, não é pela performance, não é pelo desempenho, mas é pelo pai dele. É por causa de Deus que eu me torno um com ele. Gente, não tem como romantizar muito esse tipo de afirmação. Essa verdade é muito séria. Mas família, não existe família perfeita. Gente, família não é só coraçãozinho, não. Todo mundo acha que é coraçãozinho. Só um coração para essa pessoa que está do lado. Só um coração para ela. Mas para outra também, para todo mundo ficar feliz. Gente, família não é só coraçãozinho, não. Eu queria que você começasse a lembrar. Eu queria que você puxasse no seu HD, na sua memória: eu sei
em nome de Jesus. Mas eu quero que você lembre quais foram as suas piores brigas que você teve. Comece a lembrar das suas brigas que você teve lá atrás. Se você está dizendo, pastor, foi no meio da rua, fique no final do culto que eu vou orar por você por libertação. Mas provavelmente as suas piores brigas foi com seu irmão, com sua irmã, ou com o primo ou a prima que você tem tanto relacionamento com ela, intimidade, que você brigou, puxou cabelo, cunhada, tapa, murro. Gente, quando eu era mais novo, eu briguei muito com meus irmãos. Eu já levei burro na cara, já dei burro na cara, já dei unhada que cortou e saiu sangue da minha irmã, puxei cabelo, porque nós somos irmãos. Mas o que é interessante é que até hoje ele e ela continuam sendo meus irmãos. Por mais que a gente brigou lá atrás, teve as divergências, nós continuamos sendo irmãos hoje. Nós somos irmãos e irmãs até hoje. Mas sabe por quê? Porque a nossa aliança do meu irmão comigo, da minha irmã comigo, é tão forte que a gente consegue falar a verdade do outro. Para o nosso irmão, quem se torna nosso irmão de verdade, a gente fala a verdade. Veja que coisa interessante. Se tiver alguém aqui na igreja com aquele bafozinho bem desagradável, se você não tem aquele relacionamento muito íntimo com essa pessoa, o máximo que você vai fazer, eita, vou tocar no lugar, o ar-condicionado está muito frio, tá gelado, a igreja eu coloco no lugar. Vai lá pro cantinho ali, se esconde, sai de perto da pessoa. Mas você não chega para ela fazer que ela está com mal. Mas se fosse o seu irmão, aquela pessoa que você tem intimidade, você vai dizer, meu irmão, eu uma meia hoje, pinga, bicho. Que bafo é esse, meu amigo? Tem alguma coisa podre aí dentro, morreu alguma coisa e voltou a tirar, que está fedendo. Por quê? Porque a gente tem relacionamento, a gente tem intimidade, a gente se tornou irmão. O nosso relacionamento é tão profundo e íntimo que eu posso chegar para ela e dizer a verdade. Mas entenda, pastor, eu vou ter que ser irmão de todo mundo que está aqui na igreja, até as pessoas que não vieram hoje. É impossível. É impossível, porque normalmente a gente está trazendo por domingo aqui 120, 130 pessoas. Não tem como você se tornar irmão de 120, 130 pessoas. Mas sabe o que é que Deus quer? Estreitar o seu relacionamento? É na célula que você participa. Na célula que você participa tem 10, 15, 20 pessoas no máximo. E lá você pode ter relacionamento de irmão com aquelas pessoas. E a gente tem que entender que irmão você não escolhe. Quando você nasceu, ou já tinha alguém na sua casa, ou chegou depois de você, mas você não escolheu o seu irmão. Eu não escolhi Adriano, eu não escolhi Marta, mas eles são meu irmão, cheguei por último na verdade. Você não escolhe o seu irmão, quem escolhe é o Pai, quem escolhe é Deus. Então, nessa célula que você está indo, é lá que Deus quer usar você. E eu estimulo a você que ainda não participa, não frequenta a célula, comece a participar, comece a frequentar, porque isso é fundamental. Porque é lá na célula que o Senhor está apontando onde você precisa ter um relacionamento tão íntimo para que aquelas pessoas se tornem os seus irmãos. Não queira escolher irmão, porque quem escolhe irmão é o Pai. Não somos nós, não é você que escolhe. Não sou eu quem escolho. Mas vai dizer, pastor, fulano na minha célula, ela é muito chata. Mas é ela que Deus está querendo usar você, para você ter domínio próprio. Para você ter paciência com ela. É na sua célula que Deus quer usar você para você aprender algumas coisas. Mas nós precisamos ter esse relacionamento íntimo tão profundo, que nasce a terceira pessoa na relação. O que eu acho interessante, eu estava falando para algumas pessoas nesse dia aqui, no casamento, eu não sei se vocês já perceberam, mas é onde é que as pessoas vêm para casar? Para o altar. O altar, no Antigo Testamento, era lugar de sacrifício, era lugar de morte. As pessoas que iam para o altar iam para morrer. Então a analogia, quando você vem para o
altar casar é para que o eu do homem morra, o eu da esposa morra e nasça uma terceira pessoa no relacionamento. Então, no seu relacionamento tem que nascer a terceira pessoa do relacionamento de vocês. Você não faz o que você quer. A sua esposa não vai fazer o que ela quer. Vai fazer o que essa terceira pessoa faz. Na nossa relação, minha e Ananda, nasceu a terceira pessoa. Essa terceira pessoa, eu até falei para ela, é o panda. Pedro com Ananda, nasceu o panda. Então, como a gente vai ter que sair para comer, aí pergunta, o que é que o panda quer comer? Tem que perguntar para ele, porque eu só vou querer comer sushi. E ela vai querer comer outras coisas, mas tem dia que o panda vai comer sushi, tem dia que o panda vai comer um hambúrguer, outro negócio diferente. Não, você não vai fazer mais o que você quer, mas sim o que essa terceira pessoa quer no seu relacionamento. E no nosso relacionamento com o nosso irmão, vai morrer você e vai morrer ela. E quem é que vai nascer, pastor? Jesus. Jesus precisa morrer nessa sua relação com as pessoas. Então você precisa abdicar de algumas coisas, renunciar a outras e pensar o que é que Jesus quer que eu faça nessa relação. O que é que Jesus quer que eu faça com essa pessoa? Essa bênção de Jesus que a gente fala. O que é que Jesus quer que eu faça? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre igreja. Que igreja é esse lugar de ajuntamento de pessoas que têm um relacionamento de aliança tão profundo com Deus que eu me torno irmão da outra pessoa. Amém, gente? Amém. Então a gente precisa entender isso. Quando Jesus fala em segundo lugar, ele diz assim, ó, e se eu ver o meu irmão pecar, o que é que Jesus está falando? Gente, eu estou tão próximo dessa outra pessoa que eu começo a ver ela pecar. Eu começo a ver ela fazer coisas erradas. Sabe por quê? Se a gente fosse, nosso relacionamento fosse só aqui de quinta e domingo. Gente, eu não vejo ninguém pecando aqui no domingo, na igreja. Eu não vejo ninguém pecando na quinta-feira, no quinta da presença. Eu não vejo ninguém chamando palavrão. Eu não vejo ninguém tratando mal a sua esposa. Eu não vejo as mensagens do seu WhatsApp, do seu direct, no Instagram. Eu não vejo nada disso. Eu não vejo o que é que você vê quando está em casa sozinho. Porque o nosso relacionamento está se limitando a isso apenas. Relacionamento de culto. Mas o que Jesus está dizendo, olha, o relacionamento de vocês precisa ser tão profundo que vocês vão se tornar irmãos com as outras pessoas. E tem que ser tão próximo que você vai ver o irmão pecar. Tem que ser tão próximo que eu vou ver Val pecar e Val vai ver pecar também. A gente precisa estar tão próximo. Isso é ser igreja. Relacionamento tão próximo. Você tem que estar no cangote da pessoa. Bem pertinho dela. Porque todo mundo aqui é pecador, mas a gente não está vendo a pessoa pecar. Tem alguém aqui que não é pecador? Todo mundo é pecador, né? Aleluia. Se não tivesse, eu ia mandar Deus levar, porque o anjo estava aqui, o anjo pousou. Mas todo mundo é pecador, mas a gente não está vendo. Eu não estou vendo você pecar. Eu não estou vendo ninguém pecar, porque o nosso relacionamento está distante. Mas Jesus está nos chamando para se relacionar com o irmão e estar pertinho dela. Pertinho para que eu possa ver ela pecar. E são nas células que você pode estar próximo daquela pessoa. É na célula que você vai estar tão próxima que você vai ver quando ela estiver passando problema. Você vai ver quando ela chegou atrasada. E talvez eu chegar atrasada, ela vai gostar que estão acontecendo problemas na vida dela, talvez eu preciso de ajudar. Talvez na célula que você vê o filho dela quebrando tudo, o vendaval dentro de casa, quebrando tudo na sua casa, misericórdia. Mas talvez é o momento de você chegar para essa pessoa e dizer, ó, fulana, eu acho que a gente pode fazer assim com teus filhos, talvez você esteja dando problema na criação, no cuidado dos seus filhos. Porque é na célula que eu vou estar tão próximo e tão perto dessa pessoa. É na célula que se eu não for, o meu líder ou alguém da célula vai ligar, fulana, por que tu não veio hoje, mulher? Aconteceu alguma coisa, foi? O que foi que aconteceu? Eu não tenho como ver quem falta nos cultos, gente, é muita gente. Se eu ficar pensando, eita, o caderninho aqui, fulano faltou, fulano. Não tem como. Mas na sua célula tem.
O seu líder de célula, ele pode ver no culto, olha, tu não foi no culto, aconteceu alguma coisa? Tu não foi para a célula, está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema? É na célula que a gente tem esse relacionamento. É na célula que a gente precisa estar. É na célula que você vai ver alguém chorando. Gente, não tem como você ver alguma pessoa chorando aqui, talvez só está vendo a nuca dela. Interessante, tem gente que senta no mesmo lugar no culto, né? Uma delas é Val. Se você quer achar Val no culto, olha aqui, ó, um cantinho aqui, você vai achar Val nessa primeira fileira. Sempre está aqui. Aí Val chega no mercado lá, tem um irmão da igreja comprando. Irmão, tu está na minha igreja? Não estou me conhecendo não. Aí Val, peraí, porque tu está bem diferente. Deixa eu ficar de costas para tu ver, olha aqui minha nuca, cara. Ah, tu acredita que você está lá no cantinho, né? Lembrei da tua nuca, irmão. Só vejo tu de costas. A gente precisa ter relacionamento com as pessoas. Relacionamento de intimidade. Ser igreja não é apenas isso. Ser igreja é chorar com quem está chorando. Ser igreja é se alegrar com quem está se alegrando. Ser igreja é ir na casa do outro, orar por ela, ver se está tendo algum problema, ver se está tendo alguma dificuldade. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então ser igreja é você ter um relacionamento tão íntimo, tão profundo em Deus, que aquela pessoa se torna seu irmão. É também você estar tão perto dela que você vê ela pecar. E também em terceiro lugar, o versículo 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Em terceiro lugar, ser igreja é você ter um relacionamento tão real com aquela pessoa que você pode confrontar ela, que você pode ser confrontado por ela também. Deus está dizendo que a gente precisa ser confrontado. Você precisa aceitar o confronto. Você precisa também confrontar os seus irmãos e ser confrontado. É fácil? Não é difícil, gente. Mas ser igreja é isso. É estar aliançado em Deus ao ponto de se tornar irmão. É você estar tão próximo da outra pessoa que você vê ela pecar. E é tão real que você pode confrontar e ser confrontado. É você estar vendo aquela pessoa que está no caminho da morte, no caminho do pecado, fazendo aquilo que é errado, e você chega para cá, fulana, o que é que está acontecendo? Isso não é legal. Abre os olhos. Tem um grande problema que o povo brasileiro, ele é um povo mais conhecido como um povo mais amável. Um dos povos mais amáveis do mundo. O brasileiro ele é bem amável, bem agradável. Todo mundo gosta do brasileiro. Onde você chega em outra nação, todo mundo gosta do brasileiro. Você chegar lá no Ramai, lá em Israel, o povo lá com fuzil atirando, Brasília, Pelé, futebol, samba. Arma na mão e tá, Brasília, tá pra cá. Porque brasileiro é amado. E o grande problema é que a gente desaprendeu a dizer a verdade. Mas se você for para um inglês, para um americano, aquela galera é direta, velho. Se você convidar um cara para jantar, o brasileiro, mesmo sabendo que não vai, ele vai dizer: eu vou ver se dá para ir, meu irmão. Eu vou ver se dá. Eu vou fazer um jeito para ver se eu vou. O cara sabe que não vai. Um inglês ele vai dizer: não. Seco, frio e duro. Não. Novo. Valeu, professora. Novo. Porque eles são verdadeiros. E nós desaprendemos isso. E tem muitas vezes que a gente está vendo o nosso irmão indo para um caminho errado. E a gente, rapaz, eu acho que eu não vou falar nada não. Eu acho que ela sabe que isso está errado. E o grande problema, além da gente não ajudar, o que é que a gente está fazendo? Contando para outra pessoa. Tu viu o que fulana está fazendo agora? Tu viu para onde fulana está indo? Mas o que Jesus está dizendo primeiro é: olha, vá você a sós. É você e a pessoa. É sozinho. Gente, precisa cair da nossa igreja, da igreja brasileira, daqui de Pombos, esse espírito de fofoca. Em nome de Jesus. Está repreendido todo espírito de fofoca, irmão. Todo espírito de fofoca. Porque o grande problema é que, além de a gente não ajudar, a gente começa a falar para outras pessoas. Começa a trazer problema para outras pessoas ao invés de tentar ajudar. Se você
Tu que é líder daquela pessoa, está acontecendo isso, isso e isso. Conversa com ela. Fala para o pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu sempre falo, fofocar é você falar algo para alguém que não é parte nem do problema, nem da solução. Se a pessoa não é parte do problema, se o problema não é com ela, e se ela também não é parte da solução, se você está falando, é fofoca. Se você está falando e fazendo, isso é fofoca. Se você está fazendo isso, você não está sendo igreja. Você não está sendo realmente igreja, porque tem gente que apenas está vindo para a igreja, receber a bênção, receber a unção, e estou nem aí para ninguém. Eu não quero ser irmão de ninguém não, estou nem aí, pastor. Isso não é ser igreja. Ser igreja é um relacionamento de irmão e irmã, tão forte e profundo, alicerçado em Deus, tão perto que eu vejo aquela pessoa pecar, e tão real que eu tenho liberdade de confrontar e de ser confrontado. Isso é ser igreja. Nós precisamos acabar com esse afastamento, com esse relacionamento de longe. Nós precisamos derrubar o espírito de Caim no nosso meio. Pastor, qual é o espírito de Caim? Quando Deus chega para Caim, para confrontar Caim, e Deus fala assim: Caim, onde está o seu irmão Abel? E Caim fala: por acaso eu me tornei responsável pela vida do meu irmão? E Deus mostra que você é responsável por isso. E vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter punição por causa disso, porque nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso próximo. Porque tem muita gente que, ao invés de ajudar, está atrapalhando, está destruindo aquela pessoa. Entenda, não só falar, mas receber a fofoca também é pecado. Quando alguém chegar para você e falar: tu viu o que fulana está fazendo? Você já falou para fulana? Não fale para ela. Depois que você falar e não conseguir resolver, fale comigo que a gente vai junto a tentar resolver. Depois a gente chama um líder, chama um pastor, aí dá um jeito. Mas fala: pastor, mas é porque fulana chega na minha casa para falar. Tem alguma coisa errada acontecendo na sua casa. Porque se as pessoas estão tendo liberdade de chegar na sua casa para fazer fofoca, é porque você está sendo conivente. É porque você está trazendo esse ambiente de história para a sua vida. E Jesus, quando ele diz, ele vai, vá a sós. E depois ele chama mais um ou outro. Chama alguém, um líder, uma pessoa mais madura. E quando chamar a igreja, vai chamar todo mundo da igreja para vir aqui na frente e falar: não. Chama a igreja lá, a célula dela. Todo mundo da célula, vamos se reunir para ajudar essa pessoa. Vamos se reunir para orar. Vamos se reunir para ajudar. Vamos trazer ela de novo para esse ambiente de comunhão. Era isso que Jesus estava querendo fazer. Isso é ser igreja. Nós estamos sendo chamados para se tornar essa igreja bíblica. Essa igreja que Jesus Cristo fala no seu Evangelho. É essa igreja. É nessa igreja que vai haver manifestação de Deus e a presença dele em 2024. É nessa igreja, nesse ambiente. E é nesse ambiente que Jesus ele libera essa promessa. Quando vocês se tornarem igreja, o que dois concordarem, eu vou fazer. Porque vocês agora são igreja. Quando vocês são igreja, eu vou começar a fazer, porque vocês estão começando a fazer a vontade da terceira pessoa. Não é mais sua vontade, não é a vontade mais do seu irmão, mas é a vontade de Deus que vai ser feita. Então, quando a gente vai pedir duas pessoas que se tornou igreja, aí vai pedir para Deus: me dá uma Ferrari azul, Daniel. Eu também quero uma Ferrari azul. Eu e ele concordou, Deus vai dar. Não é isso. Porque quando a gente se torna igreja, o que é que a gente vai pedir ao Senhor? Senhor, me dá a cidade de Pombos para eu ganhar ela para Jesus. Me dá essa cidade. Senhor, me dá uma juventude viva que queima aqui em Pombos, que queima por Jesus. Me dá mulheres apaixonadas pelo noivo. É isso que nós queremos. Me dá homens de valor, de caráter, que vão fazer a diferença onde estiverem. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. Louvor, pode vir. Glória a Deus.
manhã. É para esse lugar que Cristo está nos chamando. Esse lugar que a gente vai se tornar a igreja do Senhor. Uma igreja alicerçada tão profundamente em Jesus que nós vamos nos tornar irmãos de cada pessoa. Uma igreja que nós estamos tão perto do nosso irmão que a gente vai começar a ver ela pecar, que ela vai nos começar também a ver a pecar. Um relacionamento tão real. Foi som? Foi som? Um relacionamento tão real, tão profundo que eu posso confrontar a outra pessoa. Que eu posso ser confrontada por outra pessoa. É para esse ambiente que Jesus quer nos levar. Gente, eu acho isso tão profundo. Eu vi um testemunho do cara que pregou essa mensagem, achei ela fenomenal, o Douglas Gonçalves. Ele é pastor de uma igreja lá em Bragança Paulista. Ele fala no final, ele fala aqui, de um testemunho, ele fala que um dos líderes dele chamou ele para jantar, os dois juntos, porque o irmão desse líder dele queria confrontar em uma coisa que ele estava fazendo que era errado, uma coisa que ele era deficiente. E esse cara falou lá com ele, eles oraram, e no final o Douglas pegou na mão dele e falou assim, Leonardo, se eu não melhorar nessa minha falha, se eu não mudar essa minha falha, você vai continuar sendo meu irmão ou o nosso relacionamento está alicerçado na minha performance? A gente vai continuar juntos, a gente vai continuar sendo irmão, porque o nosso relacionamento não está alicerçado nas performances das pessoas. Nós precisamos ter relacionamentos íntimos e verdadeiros com as pessoas, que mesmo quando elas errarem, a gente não vai abandonar, a gente não vai destruir, a gente não vai falar mal, a gente vai orar para resgatar essa pessoa, a gente vai trazer ela para perto, para estar junto. Eu vou ajudar você a melhorar, eu vou ajudar você nessa caminhada. É para esse lugar que nós precisamos ir em 2024. Amém. Está alicerçado em Jesus na nossa vida. Feche teus olhos, vamos orar.